Bem-vindos a mais um vídeo do canal Imigração, e hoje nós vamos conversar acerca de uma notícia que foi divulgada no dia 14 de setembro de 2016 e que andou assustando alguns brasileiros que pretendem tentar a vida na Europa. A Comunidade Europeia divulgou o aumento dos padrões de segurança, aumento dos padrões de segurança, quase não sai, e controle nas fronteiras europeias. E uma dessas medidas anunciadas, o Hestia, deu muito o que falar. Eu vi alguns portais de notícia, mídia tradicional inclusive, colocando manchetes do tipo: União Europeia vai dificultar a entrada de brasileiros. Não é bem assim. O ETIAS, se for aprovado, porque todas essas medidas ainda vão ser submetidas ao Parlamento Europeu em novembro de 2016, e caso o ETIAS seja aprovado, então isso afetará turistas, apenas turistas, provenientes de países dispensados de visto para os seus cidadãos que entrem no território europeu. Isso afeta o Brasil? Afeta, mas afeta também a Colômbia, o México, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e muitos outros. Dentre as medidas anunciadas estão o reforço da Europol, a criação de uma nova agência da Guarda Costeira, sistema eletrônico de entradas e saídas, aumento da segurança dos documentos emitidos pelos países membros da Comunidade Europeia e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ETIAS. Esse sistema deve ser algo muito semelhante ao já existente ESTA dos Estados Unidos, que é um sistema eletrônico de autorização de viagens também para portadores de passaporte dispensados de visto de turismo para entrar nos Estados Unidos. O funcionamento dele é muito simples. Existe um formulário que você preenche na internet, é uma taxa de $14 a pagar, e se aprovado, normalmente o sistema aprova imediatamente 99% das demandas. Algumas outras podem ser submetidas a uma análise mais profunda e nesse caso pode ser aprovado em 24 ou até 48 horas, mas a maioria é aprovada ali na hora, como eles dizem nos Estados Unidos, on the spot. Já existem outros sistemas semelhantes, como é o caso do ETA no Canadá e também um outro na Austrália, que partem do mesmo princípio: uma autorização eletrônica de viagem emitida para um portador de passaporte dispensado de visto de turismo para entrada no território deste país. É importante lembrar que isso não afeta os vistos de trabalho, vistos de investidor e vistos de residente, que até então continuam submetidos a exatamente mesmas regras que vigoram hoje. Então, pressupõe-se que o viajante deverá preencher uma espécie de formulário online com os seus dados e os dados do seu documento de viagem, normalmente o passaporte, e a partir daí receba uma autorização eletrônica para entrar em território europeu. Existem algumas vantagens e algumas desvantagens na utilização de um sistema como este. Algumas pessoas que pretendem ir tentar a vida na Europa, ou seja, chegar lá como turista e procurar trabalho e quem sabe por lá mesmo ficar vivendo, podem enfrentar uma barreira a mais, que é essa autorização de viagem, porque eventualmente a entrada na Europa vai ser recusada quando a pessoa ainda estiver no Brasil, o que não deixa de ser também uma vantagem, já que tem muita gente que vende tudo que tem no Brasil, vai para a Europa com a cara e com a coragem, e chegando no aeroporto é barrado e volta para o Brasil, com o dinheiro da passagem perdido e com tudo aquilo que tinha no Brasil vendido, para recomeçar no Brasil a mesma vida que ele já tinha, só que agora do zero. Não é segredo que a Europa vem enfrentando uma crise cada vez mais grave no campo da imigração, seja com o aumento de pessoas que tentam entrar ilegalmente no território europeu, com os refugiados afetados por guerras em países do Oriente Médio
e também o aumento do número de atentados terroristas praticados em solo europeu. Só este ano nós vimos situações muito tristes ocorrendo na França, na Bélgica, na Alemanha, e também um alarme que foi emitido nos Países Baixos, embora até então nada tenha acontecido, felizmente, por lá. Essas medidas são provavelmente uma resposta direta à necessidade de aumento na segurança no território europeu, a fim de evitar outros ataques terroristas e também ao número crescente de pessoas que tentam imigrar ilegalmente. Se essas medidas realmente conseguirem evitar atentados em solo europeu, salvar algumas vidas ou evitar algumas mortes, eu acho que já valeu. Uma crítica, porém, que se faz é o custo desta autorização eletrônica de viagem. Não há nada aprovado ainda, mas fala-se em algo em torno de 50 euros. E uma crítica que eu faço é que a maioria dos atentados terroristas que aconteceram na Europa ultimamente foram perpetrados ou por cidadãos europeus ou por pessoas que entraram na Europa já com status de imigrante, enquanto que o STA é apenas destinado a viajantes, turistas oriundos de outros países, mas que não necessitam de vistos para entrar na Europa. Como será feito o aumento do rigor e do controle com relação a essas pessoas que já estão na Europa e ou já são cidadãos europeus, mas que estão talvez propensos a praticar outros atentados terroristas em solo europeu? Bom, se você quiser ter acesso ao comunicado oficial emitido pela Agência de Imprensa Europeia, eu coloquei o link logo abaixo na descrição do vídeo e eu coloquei também o link para um outro vídeo que eu fiz explicando um pouco melhor o ESTA. O ESTA é dos Estados Unidos, hein? E nele eu fiz uma demanda ou uma simulação de demanda de ESTA do começo ao fim, um passo a passo, para dar uma ideia de que tipo de informação é solicitada, que tipo de pergunta é feita, etc. E vocês vão talvez se surpreender e ver que é algo realmente muito simples. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e também de se inscrever no canal. E aí você vai ficar atualizado toda vez que entrar vídeo novo, entrar notícia e etc, etc, etc. Então, valeu? A gente se vê lá no vídeo do ESTA. Até a próxima!